Pense em uma mulher que viveu cercada por julgamentos e preconceitos, mas que, através de uma decisão cheia de fé, mudou o curso de sua vida e se tornou parte do plano eterno de Deus. Imagine que, mesmo carregando um passado de vergonha aos olhos da sociedade, ela foi escolhida para um propósito grandioso. Hoje vamos aprofundar a história de Raabe, uma mulher de Jericó, cuja fé ousada atravessou as barreiras da dúvida, do medo e das limitações humanas. Se você permaneceu comigo até o final, compreenderá o impacto espiritual dessa história e o que ela tem a ensinar para a sua vida. A última lição será a mais poderosa, então não perca. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês. Que Deus trouxe vitória sobre você e sua família, abrindo portas onde não há caminhos, curando corações feridos e trazendo vitórias em todas as áreas de sua vida. Eu sou Sabedoria, e este é o canal Histórias de um Sábio, onde exploramos as histórias mais antigas da Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento, clique no botão de inscrição, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam ouvir sobre o poder transformador de Deus. Antes de começarmos, quero convidar você a fechar os olhos e levantar as mãos. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos pela oportunidade de aprender mais sobre a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo entendimento, esperança e transformação. Que a história de Raabe inspire a todos nós a confiar no Teu poder e na Tua graça. Em nome de Jesus. Raabe era conhecida como uma prostituta. A sua casa, no entanto, não era apenas um local de trabalho, mas também funcionava como uma hospedaria, onde os estrangeiros costumavam se abrigar. Para muitos estudiosos, isso é explicado por que as espias foram para lá. Naquele ambiente, sua presença passaria despercebida. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. A escolha da casa de Raabe não foi apenas uma questão estratégica, foi o plano soberano de Deus para revelar sua grande missão. Raabe tomou uma decisão calorosa. Ela escondeu os espias no telhado de sua casa, entre os talos de linho que estavam secando, e disse aos mensageiros do rei que os homens já tinham acabado. Ao fazer isso, Raabe não estava apenas protegendo os espiões, ela estava declarando sua fé no Deus de Israel. Em Josué capítulo 2, versículos 9 a 11, ela diz: Eu sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o terror de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque ouvimos como o Senhor seca as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Essas palavras são uma das maiores declarações de fé registradas nas Escrituras. Raabe nunca tinha visto os milagres de Deus com seus próprios olhos. Ela apenas falou com eles, mas isso foi suficiente para acreditar e tomar uma atitude de coragem. Aqui aprendendo a primeira grande lição da história de Raabe. A verdadeira fé é capaz de superar as barreiras. Essa transformação nos ensina algo essencial. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Não importa o seu passado, Deus pode usar você para cumprir seus propósitos. A história de Raabe nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Assim como ela, somos chamados a agir com fé e conformidade, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: Eu acredito que Deus transforma vidas. Inscreva-se no canal Histórias de um Sábio, curta este vídeo e compartilhe com todos que precisam ouvir esta mensagem. No próximo momento, vamos explorar ainda mais o significado espiritual do fio de escarlate e como ele se conecta à nossa salvação em Cristo. Não perca, porque a maior revelação ainda está por vir. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Um pacto de um simples ato de conformidade e fé que não apenas mudou a vida de Raabe, mas ecoou por gerações até se tornar parte da história do próprio Salvador. O fio de escarlate, suspenso na janela daquela casa simples em Jericó, representa algo muito maior do que podemos imaginar. Ele nos aponta para um mistério espiritual profundo que ainda hoje transforma vidas. Vamos continuar descobrindo o que esse fio simboliza
e como a história de Raabe se conecta diretamente à nossa salvação em Cristo. A próxima revelação será essencial para sua compreensão sobre o plano redentor de Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que a graça e a misericórdia de Deus continuem iluminando a sua vida e a vida da sua família. Eu sou Sabedoria, e este é o canal Histórias de um Sábio, onde mergulhamos fundo nos ensinamentos da Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento. Clique no botão de inscrição, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o amor e a graça de Deus. Antes de avançarmos, feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a conduzir essa linda história. Lembre-se do que aconteceu no Egito, durante a noite da primeira Páscoa. Deus tentou que o povo de Israel marcasse as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro sem defeito. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, as casas marcadas com o sangue foram poupadas, e os primogênitos que estavam dentro deles foram salvos. O fio de escarlate na janela de Raabe nos remete a esse ato. Assim como o sangue do cordeiro protegia o povo de Israel no Egito, o fio vermelho simbolizava a proteção e a salvação que viriam para Raabe, e esse fio não era apenas um sinal visível. Ele representou a fé de Raabe no Deus de Israel e na promessa feita pelos espias. Mas há algo ainda mais profundo. O fio de escarlate aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como aquele fio protegido Raabe da destruição, o sangue de Jesus nos protege da como o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 9, diz: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Jesus, assim como o fio de escarlate, é o sinal da nova aliança entre Deus e a humanidade. Ele nos livra do poder do pecado. Nos reconcilia. Raabe não sabia exatamente o que o fio de escarlate representava em termos espirituais, mas ela confiou e obedeceu. Isso nos ensina que muitas vezes não precisamos entender tudo para agir com fé. Quando Deus nos dá uma direção, devemos obedecer, confiando que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver o quadro quando as muralhas de Jericó desabaram, tudo ao redor de Raabe foi destruído. No entanto, a sua casa está cheia de pé, porque ela havia confiado na promessa de Deus. Isso é um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, a fé em Deus é a nossa fortaleza. Assim como o fio de escarlate foi um sinal de proteção para Raabe, o sangue de Jesus é a nossa segurança em Mei. Mas a história de Raabe não termina com sua salvação física. Deus fez algo ainda mais extraordinário. Ele a integrou ao seu povo e deu a ela um futuro cheio de propósito. Raabe se casou com Salmão, um homem de Israel, e juntos eles tiveram um filho chamado Boaz, que mais tarde se casou com Rute. Boaz e Rute tiveram um filho chamado Obed, que foi pai de Jessé, o pai do rei Davi. E como sabemos da linhagem de Davi, pense nisso, queridos irmãos. Uma mulher que começou sua história como uma prostituta em Jericó tornou-se ancestral do Messias. Isso nos ensina que o passado não define o futuro daqueles que colocam sua fé em Deus. Não importa onde você esteve ou o que você fez, Deus pode transformar sua vida e usá-la. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, coloca Raabe na galeria dos heróis da fé. Ele escreve: Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Tiago, em sua carta capítulo 2, versículo 25, também exalta a fé de Raabe, dizendo que ela foi justificada pelas obras, pois sua fé foi demonstrada em ação. Isso nos leva a outra lição crucial. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações. Não basta dizer que acreditamos em Deus. Precisamos viver de acordo com essa crença. Raabe não apenas declarou sua fé, ela arriscou sua vida para proteger as espias e as instruções que recebeu. Sua fé foi ativa, e é isso que Deus espera. Agora eu perguntei a você, existe algum fio de escarlate suspenso na janela da sua vida? O sangue de Jesus está sobre você como um sinal de proteção e aliança? Você está vívido de acordo com a fé que declara possuir? Essas são perguntas importantes para refletirmos,
porque a história de Raabe nos chama a um compromisso mais profundo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, este é o momento. Ele está te chamando para fazer parte do seu plano, assim como chamou Raabe. Não importa o seu passado, Deus tem um futuro cheio de propósito para você. Ele deseja transformar sua vida e usá-la para sua glória. Basta que você crie e seja entregue a Ele. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus e viver pela fé. Inscreva-se no canal Histórias de um Sábio, deixe seu like e compartilhe esta mensagem. No próximo momento, exploraremos como a história de Raabe continua a impactar vidas até hoje e como você pode aplicar essas lições à sua própria caminhada. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Agora pare e pense por um instante. O que o fio de escarlate significa na sua vida? Ele não é apenas um símbolo no passado de Raabe, mas uma mensagem poderosa que ecoa até hoje, revelando que Deus deseja salvar, redimir e transformar vidas. Essa história é um convite para que você se conecte com o plano eterno de Deus. E neste momento, vamos explorar como a história de Raabe nos desafia a viver uma fé viva e obediente, trazendo aplicações para a nossa caminhada diária. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga o agir de Deus em sua vida. Amados irmãos, que a paz e o amor de Cristo continuem enchendo o coração de cada um de vocês. Que essa mensagem toque profundamente sua alma e renove sua fé. Se você está aqui pela primeira vez ou já nos acompanha, inscreva-se no canal Histórias de um Sábio, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o poder transformador de Deus. Aqui está uma grande lição para nós. A fé verdadeira sempre nos move a agir. Tiago, em sua carta no capítulo 2, versículo 26, nos ensina que a fé sem obras é morta. Isso significa que nossa crença em Deus precisa ser visível em nossas atitudes, escolhas e estilo de vida. Assim como Raabe declarou sua fé, somos chamados a demonstrar a nossa, não apenas em palavras, mas em ações que refletem a confiança em Deus. Agora, pense na sua própria vida. Há algo que Deus está pedindo para você fazer, mas talvez você esteja hesitando. Talvez Ele esteja pedindo que você confie nele em uma área específica, como sua vida financeira, familiar ou profissional. Ou talvez Ele lhe peça para servir em sua obra, compartilhar o Evangelho ou simplesmente perdoar alguém que você feriu. Lembre-se, a aprovação é a chave para experimentar o fio de escarlate na janela de Raabe. Não era apenas um símbolo de salvação, mas também um ato de conformidade e entrega. Muitas vezes, Deus nos pede para darmos passos de fé que não entendemos completamente. Raabe não sabia como Deus destruiria Jericó, nem como ele pouparia sua casa em meio ao caos. Mas ela confiou, obedeceu e viu o milagre acontecer. Agora, vamos aprofundar ainda mais o significado do fio de escarlate. Ele nos aponta para o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado para nos salvar. Assim como o fio vermelho protege a casa de Raabe da destruição, o sangue de Jesus nos protege do poder do pecado e dos relatórios eternos. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, lemos: Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa redenção não é algo que conquistamos por nossos méritos, mas um presente de Deus, que nos alcança quando cremos e nos rendemos a Raabe, foi poupada por causa de sua fé no Deus de Israel. Mas sua história não termina com sua salvação física. Deus não apenas livrou Raabe da destruição, ele transformou sua vida e a integrou ao seu plano eterno. Ela deixou para trás seu passado de vergonha e começou uma nova história, tornando-se parte do povo de Deus e, mais tarde, da genealogia de Jesus. Isso nos mostra que Deus não apenas nos salva, mas também nos redime. Talvez você esteja se perguntando, mas como isso se aplica à minha vida hoje? A resposta está na cruz. O sangue de Jesus foi derramado para que você pudesse ser perdoado, restaurado e reconciliado com Deus. Assim como Raabe pendurou o fio de escarlate em sua janela como um sinal de sua aliança com Deus, somos chamados a viver uma vida marcada pelo sangue de Cristo, que nos dá uma nova identidade como filhos de Deus. Queridos irmãos,
Quero que vocês reflitam profundamente sobre isso. Assim como Raabe fez parte do plano de Deus, você também é chamado para algo maior. Não importa o seu passado, Deus tem um futuro cheio de propósito para você. Mas, para viver esse propósito, é necessário crer, obedecer e agir. A fé que salvou Raabe não foi uma fé passiva, mas uma fé ativa, que levou a tomar decisões ousadas e confiar em Deus, mesmo sem ente. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Ele está te chamando para sair de sua zona de conforto e entrar em um relacionamento verdadeiro com Ele. Assim como Raabe foi integrado ao povo de Deus, você também pode fazer parte da família divina. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu escolho viver pela fé e confiar no plano de Deus. Inscreva-se no canal Histórias de um Sábio, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança e transformação. No próximo momento, vamos explorar como podemos aplicar as lições de Raabe para fortalecer nossa caminhada cristã e viver uma vida que glorifica a Deus. Não perca, porque as últimas lições serão as mais transformadoras de todas. Que Deus abençoe você e sua família. Em breve, nos reencontraremos.